Bom dia a todos. Em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quero saudar com alegria os organizadores deste curso Direito e Sistema Judiciário Brasil-Japão, Novas Tendências, e também os participantes, em especial os professores de nossa Universidade de São Paulo e os vindos do Japão, das universidades de Gakushuin, Rikkyō, Kobe, Keio e Hokkaido. Rendo homenagem a todos os mestres, luminares de nossa cultura jurídica, na pessoa, no nosso sempre professor Kazuo Watanabe, presidente de honra do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão e professor aposentado da Universidade de São Paulo. Alexandre Nishioka e Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Também agradeço nossos magistrados que se dedicaram à organização desse evento, na pessoa da desembargadora Marisa Santos, que é a diretora da nossa Escola de Magistrados, e dos juízes federais Sérgio Nogiri e Bruno Takahashi. Registro a colaboração e a parceria de inestimável valor do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Teremos, caríssimos colegas, neste evento, a celebração da convergência no âmbito jurídico de uma união de culturas que deita raízes há mais de um século, quando, em 1908, aportaram no Brasil os primeiros dos milhares de imigrantes japoneses. Hoje, muitos dos magistrados nesta sala descendem daqueles pioneiros que cruzaram por meses oceanos e distâncias. As malas foram desfeitas, mas a identidade da origem e cultura foi mantida, mas não intacta, senão que miscigenada com as irresistíveis e cativantes influências da brasilidade, que neste continente do Novo Mundo nos une povos de todos os cantos do planeta. O Brasil tem rica diversidade cultural, decorrência da presença entre nós da maior população de descendentes de várias nacionalidades, como japoneses, italianos e libaneses. Dizem alguns estudiosos até que há mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Nossa identidade é, pois, multicultural, pluralista e mestiça, com cores, olhares e espiritualidades que festejam e se alegram com as oportunidades de reencontro com as várias origens de que fomos formados e forjados nesta abençoada terra de Santa Cruz. Neste curso, discutiremos importantes temas que unem as preocupações de estudiosos deste e do outro lado do mundo: constitucionalização do direito de família e o papel do judiciário, desafios atuais da Previdência no Brasil e no Japão, semelhanças e diferenças do sistema judiciário no Brasil e no Japão na atualidade, judicialização da Previdência complementar e aplicação do direito para trabalhos precários. Quero registrar ainda e agradecer, em especial, a presença dos nossos desembargadores, Nelton dos Santos, nosso corregedor regional, doutor Antônio Morimoto, doutora Luiz Vilela, doutor Marcelo Guerras Martins, juiz federal, doutora Thaís Ferracini, juíza federal, desembargador Maurício Cato, desembargadora Consuelo Yoshida. Sejam todos bem-vindos, em especiais nossos convidados e expositores, os professores Daniel Machado, Akio Shimamura, Shinzuki Kurihara, Hideuki Morito, Hisashi Ikeda e Masato Ninomiya. Um afetuoso abraço nipo-brasileiro a todos e que tenhamos um ótimo e proveitoso evento. Muito obrigado. Passo a palavra à eminente desembargadora Marisa Santos, a diretora da nossa escola. Bom dia a todos e todas. A EMAG hoje está em festa com um evento muito diferente daqueles que nós costumamos fazer, celebrando uma parceria
muito interessante e trazendo aqui o que a representatividade dos japoneses já tem no nosso tribunal. Nós temos aqui vários colegas no primeiro grau e aqui no tribunal, descendentes dos japoneses, né? O que muito nos orgulha, começando aqui pelo nosso presidente. E tenho um carinho especial pelo professor Kazuo Watanabe, e me lembro bem da sua luta, da sua admiração pelos juizados especiais. E quando os juizados especiais federais foram instalados aqui na terceira região, o professor Kazuo nos brindou com os seus conhecimentos que ele tinha já naquela época, e muito do que foi feito nos nossos jefes, nós tiramos das lições do professor Kazuo Watanabe. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que fomos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com o professor Kazuo, no começo da existência, né, dos juizados especiais federais, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de então, para ver se nós conseguíamos resolver uma questão importante na época, que era a não de redistribuição dos processos até 60 salários mínimos que tramitavam na Justiça do Estado de São Paulo. Havia um movimento para que tudo aquilo viesse de uma vez só para nós. E nós fomos, então, conversar com o desembargador Nigro Conceição, me lembro bem, em companhia do professor Kazuo, e lá a Justiça Federal pôde expor o problema, né, explicar quais eram as nossas condições, então, e aí a questão foi ali, começou a ser resolvida, e hoje os juizados especiais federais são o que são também por conta daquilo que nos ensinou o professor Kazuo Watanabe. Então, também e principalmente por conta disso. Então, o meu agradecimento especial ao professor Kazuo, agradeço a todos os colegas e as colegas que aqui estão, do Tribunal e do Primeiro Grau, um grande reconhecimento aos juízes federais Bruno Takahashi e Sérgio Nojiri, que tiveram a iniciativa desse evento, a Universidade de São Paulo, com quem temos, inclusive, um convênio, um acordo de cooperação da gestão anterior do desembargador Nino Todo, para ver se conseguimos, então, formalizar e propiciar aos nossos juízes e juízas federais um mestrado na Universidade de São Paulo, em convênio com a nossa escola e a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Isso aqui vai ser tratado na próxima semana, né, depois do Carnaval, para ver se nós conseguimos ultimar isso. Então, agradeço a todos que aqui estão e a todas que aqui estão, desejo a todos um bom evento, e aos juízes e juízes aqui presentes, sempre bom lembrar que a EMAG é a nossa casa, então Bruno e Sérgio trouxeram esta ideia que hoje concretizam. Todos os senhores podem fazer o mesmo. Tá? A EMAG está de portas abertas para receber novas ideias. Um grande abraço a todos e bom evento. Também quero registrar aqui a presença da desembargadora Gabriela Xue Araújo, também está conosco presencialmente na sala. Também quero agradecer a presença daqueles que estão participando por videoconferência. Aqui estou constatando aqui a presença do Dr. Carlos Suzuki, Dr. Marcelo Hideki, profissionais do escritório Harada, advogados e outros mais que se encontram aí à distância acompanhando esse seminário. Dr. Felipe Graziano, entre outros que estão acompanhando esse seminário também. Cumprimento e saúdo a todos os que estão à distância. Na sequência, eu convido para fazer uso da palavra o professor doutor Alexandre Nishioka. Obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Em nome do presidente, né, Carlos Muta, e da ex-presidente e presidente agora da EMAG, né, a desembargadora federal Marisa Santos, cumprimento a todos os presentes, todas as autoridades. Queria fazer uma especial referência também ao nosso professor, né, de todos, né, professor de todos nós, como a professora Marisa Santos mencionou,
Ele, de fato, né, é um pioneiro, né, em grandes questões, especialmente, né, dos juizados. Foi meu professor em 1995 na Faculdade de Direito da São Francisco e era um dos poucos professores, né, que eu considerava, né, há vários até, mas com P maiúsculo, e que ficava com os alunos até às 23 horas, às sextas-feiras, conversando com os alunos, tirando as dúvidas, né? Então, eu queria fazer esse registro. Queria cumprimentar também a doutora Thais Ferracini, presidente da GIUFESP, já parceira, né, de outros eventos. No final de 2003, tivemos a grata satisfação de participar de um evento em Portugal, junto com a nossa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Nós passamos uma semana, né, de muito trabalho, né, manhã e tarde, né, estivemos na cidade do Porto e não conhecemos a cidade, porque trabalhamos de manhã e à tarde, né, doutora Thais? Então, ela é precursora, né, de uma parceria também, né, entre a Universidade de São Paulo e a Associação dos Juízes Federais, né? Então, essa troca, né, de experiências entre magistratura e a academia tem sido bastante profícua, né? Nós temos representantes aqui, né, da Justiça Federal na nossa faculdade, né, o professor Sérgio Nogiri, a quem agradeço esse honroso convite. Só estou aqui porque ele é meu amigo, e porque eu tenho olho puxado, né? Então, descendência minha de italiano. Na verdade, então, como, né, disse o nosso presidente, a gente celebra aqui a parceria entre o Japão e o Brasil, né, uma parceria que já data de 1908, como também foi mencionado. Eu poderia dizer que eu posso ser considerado, né, da segunda geração, da terceira geração ou da quarta geração, né, Nisei, Sansei ou Yonsei. Brincando, eu respondo que, na realidade, eu sou já da turma do não sei, né, porque no Japão, quando eu estive trabalhando, né, em Nagoya, eu era Nisei, porque meu pai tem dupla nacionalidade, tinha. Minha mãe já é filha, né, de brasileiros, então eu posso ser Sansei e Yonsei, né? Então, meus filhos já são mestiços, então já são não sei mesmo de qualquer jeito. Então, a gente celebra essa parceria, né? A gente dá continuidade a uma parceria, né, entre a JUFESP e a EMAG, né, que começou, né, com o desembargador federal Nino Toldo. E eu também não posso deixar de esclarecer que eu só falo aqui em nome, né, do nosso diretor, Nuno Coelho, que infelizmente não pôde estar aqui porque ele está num outro evento acadêmico em Angola, né? Então, em nome dele, né, eu cumprimento, né, a EMAG, na pessoa da desembargadora federal Marisa Santos, né, o Tribunal Regional Federal, né, por sediar esse evento. E a gente agradece o apoio também, né, do Instituto, né, de Direito Comparado Brasil-Japão, né, o presidente honorário, professor Kazuo Watanabe, né, a JUFESP, né, na pessoa da Thais, e a gente parabeniza também, né, os juízes federais Bruno Takahashi e Sérgio Nogiri por proporcionar, né, esse dia aqui de debate sobre o direito, né, japonês e o direito brasileiro. Então, muito obrigado, parabéns à EMAG, à JUFESP, ao Instituto, né, de Direito Comparado Brasil-Japão e à nossa Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Concedo a palavra agora à eminente juíza federal Thais Ferracini, que é a presidente da nossa Associação de Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar todos os presentes nas pessoas do nosso presidente, desembargador federal Carlos Muta, e da nossa diretora da Escola de Magistrados, desembargadora federal Marisa Santos. E eu, como todos, não posso deixar de cumprimentar o nosso professor, Kazuo Watanabe. Eu não tive a honra de ser aluna dele na São Francisco, minha turma não teve esse prazer, mas eu sou aluna do senhor, porque os nossos primeiros passos no processo civil nós sempre damos
no livro do senhor, em parceria com a professora Ada Pellegrini e professor Cândido Rangel Dinamarco. Então, somos todos alunos do senhor, porque as bases do processo civil que nós conhecemos são todas ensinadas pelo senhor. Então, meu agradecimento por todo o conhecimento que o senhor compartilhou com a gente e compartilha até hoje. Obrigada. É com muita alegria e com muita honra que a JUFESP se apresenta aqui hoje, nesse evento, que foi um evento que, desde o princípio, nós tivemos muito prazer em apoiar, por causa da sua relevância, da sua importância e também pela peculiaridade. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de trocar ideias com instituições de outros países, na verdade. Então, eu queria, em nome da associação, dar boas-vindas aos nossos ilustres professores que vieram do Japão e vão nos enriquecer aqui com todo o seu conhecimento e experiência. E estarmos aqui hoje reunidos é um símbolo não só, né, dessa troca de saberes, mas também de uma construção de pontes entre as nossas culturas e sistemas jurídicos. A colaboração entre as nações é fundamental para o avanço do conhecimento e para o avanço da inovação. O que nós vamos aprender hoje pode ser aplicado aqui, o que nós vamos, né, ensinar também pode ser aplicado lá. É assim que a gente evolui como sociedade, né? Então, evolução do direito e também da justiça. Eu desejo a todos uma jornada de aprendizado profícua, nesse espaço tradicional, né, de diálogo, de inspiração e de conhecimento, que é a nossa EMAG. Eu queria parabenizar a EMAG na pessoa da nossa diretora, desembargadora federal Marisa Santos, pela organização impecável do evento, ao professor Kazuo Watanabe, porque foi ele a ponte, a conexão que possibilitou a realização desse evento, e também, claro, aos coordenadores, os juízes federais, Sérgio Nojiri e Bruno Takahashi, que se esmeraram em fazer um programa que está muito interessante e muito relevante. Então, eu gostaria de desejar a todos um ótimo dia e bons trabalhos. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço a manifestação da doutora Thais e gostaria de convidar nosso professor. Também não fui professor, não fui também aluno direto do professor Watanabe, mas aprendi com suas obras e com suas lições, que permeiam não só a doutrina, mas a legislação, né? À medida que Sua Excelência contribuiu decisivamente para grandes mudanças e norteamentos do nosso direito processual civil moderno. Então, com essas brevíssimas palavras de saudação, ressaltando a importância que o professor Kazuo Watanabe tem, não apenas no direito processual, na atuação dos juizados, mas, sobretudo, esse intercâmbio cultural Brasil-Japão, é que nós teremos a honra de ouvir para as considerações do eminente professor na abertura desse trabalho. Excelentíssimo desembargador Carlos Muta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Marisa Santos, diretora da Escola da Magistratura, juíza Thais Peracini, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Estado de São Paulo. Professor Alexandre Nishioka, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Após ouvir as palavras de exagerado elogio à minha pessoa, eu senti que estou ficando velho. Eu vou explicar porque quando a gente envelhece, né, os grandes defeitos desaparecem, todo mundo esquece, e as pequenas virtudes começam a assumir uma proporção gigantesca, né? Mas, de qualquer forma, eu recebo essas palavras como uma manifestação de grande amizade das pessoas que enunciaram esses elogios todos, mas eu devo sublinhar que está muito exagerado. Tá?
Em relação à relação Brasil-Japão, ah, os juizados especiais de pequenas causas, que a desembargadora Marisa Santos mencionou, talvez tenha sido o início de uma relação de intercâmbio cultural, porque a pedra de toque dos juizados é a conciliação, né? E pela primeira vez eu tive contato com a conciliação quando, em 1965, né, estive no Japão, convidado pelo governo japonês, e tive a oportunidade de conhecer esse sistema, né? E aí, na participação dos trabalhos da comissão que elaborou o anteprojeto, junto com o professor Dinamarco e outros juristas, a conciliação foi colocada como a pedra de toque do sistema. E ainda hoje é a pedra de toque. Então, tem muito a ver esse juizado com o evento de hoje, que é evento de intercâmbio entre dois países na área jurídica. E acrescentaria que, recentemente, o Japão adotou, na área de processo coletivo, uma ação que a ação é de tutela de interesses individuais homogêneos, né, que teve o sistema brasileiro como modelo. O presidente da comissão, que era professor Mick, da Universidade Keio, né, tem um professor da Keio aqui presente, né, ele estudou vários sistemas, o europeu, o americano, e optou para pegar o modelo brasileiro, né? E sobre esse evento, ainda na semana que vem, depois do Carnaval, vai haver um seminário na faculdade. É o professor Daquei, o professor Kudo, que vai estar aqui para expor sobre esse sistema, né? Então, eu quero ressaltar aqui o intercâmbio entre Brasil e Japão na área jurídica já vem acontecendo e de algum tempo. O juizado de pequenas causas é de 1984, né? Então já faz mais quase cerca de 40 anos, né? Muito bem. Então eu vou, com minhas palavras, como não tenho a eloquência dos oradores que me precederam, eu vou ler um texto que eu escrevi. Então, é um texto bastante curto para celebrar esse evento de intercâmbio entre Brasil e Japão na área jurídica. Eu digo, este evento é da maior importância no relacionamento Brasil-Japão e deve ser considerado uma das primeiras realizações que ocorrerão ao longo deste ano em comemoração aos 130 anos do Tratado de Amizade. Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que, celebrado em novembro de 1895, deu início às relações diplomáticas entre os dois países. No próximo mês, inclusive, o presidente Lula estará no Japão para dar início à celebração dessa data, né, que é muito significativa, e o professor Ninomiya está aqui presente, vai acompanhar a comitiva para ser intérprete do presidente Lula, né? Com a participação hoje de 5 importantes universidades japonesas, que são Universidade de Kyo, representada pela professora Akio Shimamura, aqui presente, que é coordenadora do grupo japonês, né? Com a presença também da Universidade de Kobe, coordenada, representada pelo professor Shinsuke Kurihara,
pela Universidade Keio, representado pelo professor Hideyuki Morito, pela Universidade de Hokkaido, representado pelo professor Hisashi Ikeda, e pela Universidade Gakushuin, representada pelo professor Daniel Machado, que é Nikkei, e com a atuação do lado brasileiro, como debatedores de ilustres juristas e magistrados, teremos com toda certeza um importante estudo comparado de temas ligados ao direito de família, ao direito previdenciário, ao sistema judiciário, à judicialização de questões de previdência complementar e ao direito aplicável aos trabalhos precários. O só fato da realização de estudo comparado de importantes temas jurídicos de dois países já é um evento da maior importância, e com a exposição e o debate ao vivo de juristas desses países, se multiplicam muito a relevância deste seminário. Parabéns e muito obrigado aos organizadores do evento de tamanha importância. Do lado japonês, como já mencionado, a professora Akio Shimamura, da Universidade de Rikkyo, que vem atuando há vários anos no estudo comparado do direito previdenciário e vem promovendo o intercâmbio cultural na área jurídica entre o Brasil e o Japão. E do lado brasileiro, a diretora da IMAG, desembargadora Marisa Santos, e os coordenadores do seminário, o juiz federal Sérgio Nogiri, cujo pai foi meu amigo, inclusive, era meu veterano na faculdade, e é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, da USP. E o juiz federal Bruno Takahashi, que é o elo entre os professores japoneses e brasileiros, e além de muitas outras pessoas que contribuíram para a realização desse importante seminário. Desejo um excelente seminário a todos e muito obrigado a todos que cooperaram pela realização deste evento. Muito obrigado. Com essa saudação cheia de emoção, de cultura e de entusiasmo, né, por essa união cultural, por esse enlace de culturas diferentes, mas que se associam para o mesmo propósito no campo do direito, para garantir maior acessibilidade através do juizado à população aos direitos fundamentais, é que nós encerramos esta cerimônia de abertura, já anunciando que na sequência nós teremos um painel inaugural deste curso, que refere-se à constitucionalização do direito de família e o papel do judiciário, tendo como palestrantes o professor Daniel Machado, o desembargador Maurício Cato e como presidente da mesa a desembargadora Gabriela Chizue, que é Araújo, mas a gente chama de Chizue aqui, né? Que é também a nossa desembargadora federal e que estará presidindo esta mesa. E, na sequência, teremos a pausa para o almoço e depois as demais mesas. Quero desejar e reiterar os meus cumprimentos a todos e desejar um bom evento. Muito obrigado. Bom dia. Queria cumprimentar a todos os presentes na pessoa do nosso presidente, o Dr. Carlos Multa. Não sei se ele ainda está aqui. E dizer que eu estou muito feliz, muito entusiasmada. No meu primeiro evento na IMAG, como desembargadora, ser esse evento Brasil-Japão, né? Porque, como o Dr. Carlos Muta falou, até explicando, por que eu uso o sobrenome Araújo? Porque o meu nome é Gabriela Chizue, né? Mas todas as vezes que eu tento usar o Chizue, as pessoas falam errado. Falam Chizui, Shuzui, Shizui, né?
E aí eu passo muito nervoso, porque eu não gosto que pronuncia meu nome errado. Então eu adotei o Araújo, mas eu sou como o colega que estava aqui, eu sou não sei, né? Eu sou neta do lado da minha mãe, eu sou neta de japoneses, minha batiã e meu dichan vieram do Japão. Eu acho que eles vieram lá perto de Hiroshima, né, a região deles. E o meu pai já é brasileiro, né? Então, tanto que o meu sobrenome japonês seria Mori, mas antigamente, nos anos 80, né, usava-se mais o nome só do pai. Agora eu teria que mudar minha certidão para colocar o Mori. Enfim, então, só me apresentando, eu estou muito feliz porque posso aqui conhecer um pouco do direito japonês. Como professora de direito constitucional, eu costumo falar para os meus alunos: olha, a gente tem que fazer um marco, nós vamos estudar o direito constitucional baseado na origem eurocêntrica, né? Porque a gente aqui no Brasil adotou o direito eurocêntrico, um pouco de referências norte-americanas, e eu sempre falo: não vai dar para estudar o direito japonês, o direito africano. Então, até nas falas iniciais eu percebi e eu acho que a gente vai poder tirar isso hoje do seminário, que dá sim para a gente trazer muitas referências do direito japonês para o direito brasileiro. É importante que a gente aprofunde, né, o direito comparado, mas eu não estou aqui para ficar comentando antes de ouvir o principal palestrante, que é o professor Daniel Machado, que já me contou que não é japonês. Eu desconfiei, né? Mas eu falei, deixa eu perguntar, né? Vai ver a mistura foi muito grande. Estou curiosa até, professor, para entender essa sua aproximação com o direito japonês, né? Eu vou ler o currículo dele aqui, e aí eu passo a palavra e vou pedir já que o senhor comece explicando para a gente, porque aposto que está todo mundo curioso. E o Maurício Kato eu vou apresentar depois, meu querido amigo. Nós somos aqui a cota japonesa no tribunal, somos 6. Eu, o Dr. Maurício Kato, a Consuelo Yoshida, que está aqui, minha colega na PUC, o Toru Yamamoto, eu acho que ele é japonês mesmo, né? Ele é nascido no Japão. É o Toru, o Morimoto, que também está aqui, o Antônio Morimoto. Tem mais alguém? E o Muta, Estamos todos aqui, só está faltando o Toru, vamos puxar a orelha dele. Daqui a pouco ele chega. Bom, vamos lá. Então, o professor Daniel Machado é professor de Direito Civil na Universidade de Gakushuin, professor de Direito Civil japonês e inglês na Universidade Rikyo, Rikyo. Mestre e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Tóquio, instituição onde obteve a graduação em Direito. Ex-bolsista do Ministério da Educação do Japão, prêmio Ikuo Onaka de Incentivo Acadêmico de Direito de Família para pesquisadores iniciantes no ano de 2019. Então, professor Daniel Machado, o senhor tem 30, 40 minutos para a sua apresentação, mas, assim, por favor, antes conte para nós da sua trajetória com essa aproximação com o direito japonês. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Sinto muito honrado de poder estar aqui. Agradecer a todos os organizadores, também aos meus colegas de mesa, a presidente da mesa, a desembargadora Gabriela Shizue. Não, Araújo. Minhas notas tá Araújo, mas Shizue, né? Até. E ao desembargador Maurício Kato. Então, primeiro, eu acabei de descobrir que eu tinha 45 minutos de fala e não 30 ou 20, não sei. Mas deixa eu me apresentar um pouco. Eu não tenho descendência japonesa, mas a minha formação jurídica foi toda no Japão. Eu estou no Japão há mais de 15 anos. Eu fiz direito no Japão, fiz mestrado no Japão e segui a carreira acadêmica lá. Então, para mim, o direito brasileiro, é um direito estrangeiro, mesmo sendo brasileiro, eu nunca estudei direito no Brasil. E eu acho que é isso. Tem muito mais que eu acho que eu poderia falar sobre isso, mas mesmo com 45 minutos, ao invés de 25 minutos, não daria tempo para explicar como que isso aconteceu. Então, eu gostaria de começar com a minha palestra. O tema da mesa é a constitucionalização do direito de família. E dentro desse tema, que é um tema bastante amplo, hoje eu gostaria de revisitar
uma tese que eu propus em um evento que teve na USP há 5 anos atrás, sobre o papel da hermenêutica infraconstitucional no direito de família japonês. Deixa eu ver se o slide passa. Não. O slide não está passando. Tá. O slide não está passando, se tiver jeito de alguém resolver. Ah, passou. Então, a tese que eu propus, então, é a seguinte: quando comparado ao Poder Judiciário brasileiro, o Judiciário japonês parece ser pouco intervencionista, pois muito raramente, é muito raro o Judiciário japonês usar o Poder Constitucional para declarar a inconstitucionalidade de leis. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que a Suprema Corte do Japão declarou a inconstitucionalidade de uma norma do Código Civil japonês foi em 2013, mais 65 anos após a promulgação da Constituição em 1946. E até então, não só do Código Civil, mas de outras leis em geral também, era possível contar nos dedos as decisões que declararam a inconstitucionalidade de leis no Japão. Assim, uma comparação com foco no controle de constitucionalidade pode dar a falsa impressão de que o judiciário japonês intervém pouco ou que desconheça o ativismo judicial. A minha tese é que esse entendimento seria um engano, pois o judiciário japonês intervém tanto quanto ou até mais do que o brasileiro, mas por meio de uma hermenêutica infraconstitucional. Antes de falar sobre a tese em si, eu acho que é necessário apontar que desde a década de 90, o direito civil japonês ele entrou uma era de reformas legislativas. Os trabalhos legislativos, eles começaram a dar frutos, gastou um tempo, mas começaram a dar frutos em meados da década de 2010, sendo a reforma do direito às obrigações de 2017 um marco importante dessa era de reformas legislativas. Na época, no Japão, foi tratado como a primeira reforma do Código Civil Meiji em mais de 100 anos. Era o slogan da reforma de 2017. E depois dessa reforma do direito das obrigações, houve uma série de reformas do direito de família e das sucessões. Algumas reformas, como a reforma do direito sucessório de 2018, ou a das normas sobre a filiação de 2022, ou do poder parental, poder familiar e guarda de 2024, elas foram mais abrangentes, modernizando e até mesmo reestruturando todas essas normas sobre os respectivos temas. Também houve outras reformas mais menores, como, por exemplo, a que reduziu a maioridade civil de 20 para 18 anos, ou a reforma da adoção especial, e a promulgação de ou leis especiais, como a lei de uma lei sobre a reprodução assistida, que tem algumas normas sobre especiais sobre a filiação. Com a conclusão da reforma do ano passado, do Poder Familiar, de 2024, alguns doutrinadores no Japão já falam no surgimento de um novo Código Civil, o Código Civil da Era Heisei, a Era Heisei que começou no final da década de 80, justamente durante essa passagem de uma era de interpretação do Código Civil para uma era mais focada em mudanças legislativas, em reformas legislativas. De qualquer maneira, o que eu gostaria de apontar aqui, se vocês observarem no slide, tem duas emendas, a emenda de 2013 e a emenda de 2015, que alteraram os artigos 900 e o artigo 733 do Código Civil japonês. Essas duas emendas, elas são de natureza distinta das outras emendas, das outras reformas que aconteceram durante esse tempo. Essas duas emendas, elas foram respostas diretas do Poder Legislativo a duas decisões, uma de 2013 e uma de 2015, que declararam a inconstitucionalidade desses dois artigos.
Em outras palavras, teve a decisão de inconstitucionalidade, uma em 2013 e uma em 2015, e logo em seguida, a Dieta Nacional do Japão, imediatamente após essas decisões, ratificou ambas as decisões, alterando os respectivos artigos para torná-los constitucionais. Olhando desse ângulo, de uma forma bem cronológica, voltar ao slide, pode parecer que essas decisões de 2013 sobre o direito sucessório foi o que impulsionou o início de uma série de reformas do direito de família, que começou pelo direito sucessório. Entretanto, esse entendimento não está completamente errado, mas, ao meu ver, seria um tanto quanto exagerado e pecaria por deixar passar despercebido uma complexa relação que existe entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e os doutrinadores civilistas no Comitê Legislativo, todos esses agentes que dão forma a essas mudanças que têm ocorrido no direito de família japonês contemporâneo. Para entender melhor essa relação, nós precisamos voltar até uma tentativa de reforma do direito de família que aconteceu em 1996, sem a qual eu acredito que não seria possível compreender por inteiro o significado dessas decisões de 2013 e de 2015. O direito civil e o direito de família e das sucessões, só para dar um breve histórico do direito civil e direito de família japonês, passou por dois pontos de inflexão cruciais. O primeiro foi a promulgação do Código Civil Meiji de 1896-98, e o segundo foi uma reforma geral da parte sobre a família e sucessão em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. O Código Civil Meiji, de 1896-98, foi um código de transição de uma sociedade pré-moderna, rural, para uma sociedade moderna, industrial e urbanizada. Foi um código feito para essa sociedade que estava justamente passando por essa transição. E por isso, ele era um código que era um código meio que um código 2 em 1. No mesmo código coexistia um direito de família antigo, que era muito próximo ao direito de família romano, e um direito de família moderno, semelhante ao do Código Napoleônico. Em contraste, o Código Civil a reforma, de 1947, que na época foi chamado Novo Código Civil, apesar de ser frequentemente narrada como uma imposição por pressão estrangeira, ela já era prevista pelos próprios elaboradores do Código Civil Meiji. O que aconteceu durante dessa reforma foi que o código, era Meiji, ele já foi feito, ele já foi formulado como sendo um código de transição. Então, os elaboradores do código, eles já previam que, conforme a sociedade japonesa se modernizasse, que precisaria mudar o código. E foi justamente isso que aconteceu nessa reforma de 1947. Revogou-se a parte do código antiga, pré-moderna, revogando a maioria dos artigos relacionados ao sistema de família tradicional, e deixou-se intacta, com algumas alterações, a parte moderna, que já existia no código, ela não precisou ser criada. O único ponto que foi realmente, que eu acredito que tenha sido resultado da ocupação, foi uma estrita igualdade formal de gênero entre o marido e a mulher, algo que, do ponto de vista comparado, tornou o direito de família japonês um tanto quanto progressista para a época, até mesmo em relação aos Estados Unidos, que eram o líder das forças de ocupação, e, ao meu ver, até mesmo para a própria sociedade japonesa da época. De qualquer forma, já na década de 1980, esse direito de família, antes progressista, ele começou a se tornar retrógrado e a se dissociar gradualmente da realidade social. Foi em vista dessa necessidade de responder às mudanças sociais envolvendo a família japonesa, que desde o final da década de 80
é o Comitê Legislativo. O Comitê Legislativo é um órgão que fica no Ministério da Justiça, mas que é liderado, antigamente ele era mais independente, principalmente depois da reforma de 1996, como eu vou explicar, deu errado, ele perdeu essa independência, mas esse é um comitê liderado pelos grandes doutrinadores de cada época, e desde o final da década de 80, o comitê elaborou um projeto de reforma geral da parte de família para adequar o código às mudanças que tinham ocorrido desde 1947. A proposta feita pelo comitê continha mudanças paradigmáticas muito importantes, tais como, por exemplo, a revogação das normas que discriminavam contra filhos não matrimoniais, filhos nascidos fora do casamento, ou o avanço da igualdade de gênero pela equalização da idade matrimonial, ou pela redução do período exigido para mulheres contraírem novas núpcias, dentre outras alterações importantes. E, ao menos na doutrina, a maioria desses temas eles já haviam sido amplamente discutidos e já estavam praticamente pacificados. Entretanto, essa tentativa de reforma de 1996, ela fracassou miseravelmente. Por quê? Por causa da controvérsia, é uma controvérsia que continua até hoje, é até tema da dieta nacional, vai ser discutido esse ano, mais uma vez, sobre a mudança do nome de família pelo casamento. Talvez vocês já saibam, mas só para rever, no Japão, ao contrário do que acontece no Brasil, as pessoas só têm um nome de família. E até a reforma de 1947, a mudança do nome de família pelo casamento era da mulher, que a mulher ela entrava na família do homem e assumia o nome da família do homem. Então, a mudança do nome pelo casamento é tratada como uma consequência jurídica do casamento. E, após a reforma, essa mudança, essa consequência jurídica do casamento, da unificação do nome de família do homem e da mulher, ela foi mantida, mas o casal passou a poder optar pelo qual sobrenome adotaria após o casamento, sobrenome do marido ou sobrenome da mulher. O objetivo dessa reforma era compatibilizar a mudança do nome de família com o novo princípio de constitucionalidade de igualdade de gênero, mas, como já se sabe, a igualdade formal, ela costuma não ser suficiente para se realizar, se atingir uma igualdade material. E prova disso é que até hoje, mais de 95% dos casais eles continuam a optar pelo sobrenome de família do homem. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu acredito que desde a década de 90 já era consenso na doutrina civil do direito de família, e a regra que impõe a adoção do mesmo nome de família como condição para se casar, ela deveria ser alterada por ter um impacto negativo sobre as mulheres, que geralmente são as que têm que arcar com as dificuldades profissionais e sociais provocadas pela mudança do nome de família, que, por sinal, tem uma diferença importante na utilização do nome de família no Brasil e no Japão, que no Brasil nós costumamos usar diariamente o primeiro nome, mas no Japão, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas se dirigem umas às outras, principalmente pelo nome de família. Então, o nome de família faz parte não só da sua identidade de família, mas da sua identidade do seu dia a dia. Então, tem um impacto muito maior na vida não só profissional, como cotidiano, diário das pessoas. De qualquer maneira, essa proposta da reforma de 1996, ela não era muito radical, mesmo em relação ao nome de família. A ideia que ainda a ideia proposta até hoje é de tornar a unificação dos nomes de família opcional. Entretanto, o que era consenso na doutrina civilista entre os doutrinadores da época não era necessariamente consenso na sociedade e muito menos no meio político. Uma pesquisa do Ministério da Justiça mostra que em 1996, ao contrário do que ocorre hoje, a maioria da população ainda era contrária à flexibilização da regra.
O resultado dessa falha dos doutrinadores em perceber essa desconexão entre a teoria jurídica e a sociedade ou a política foi que essa reforma, uma reforma geral para modernizar o direito de família inteiro, ela acabou sendo enterrada, engavetada como um todo. E essa controvérsia política em torno do nome de família, da alteração das regras sobre o nome de família, tornou a reforma do direito de família em si, esse tema virou um tabu, o que dificultou futuras iniciativas de reforma do direito de família até meados da década de 2010. A decisão de 2013, ela foi um marco não só no direito de família, mas também no direito civil e no direito constitucional japonês, e ela foi um resultado direto dessa falha, desse fracasso de 1996, que foi um resultado dessa falha de comunicação entre os doutrinadores, entre a teoria jurídica e a sociedade. A decisão de 2013, ela declarou inconstitucional parte do artigo 900 do Código Civil, que reduzia a cota hereditária de filhos não matrimoniais, filhos nascidos fora do casamento, à metade da de filhos nascidos na constância do casamento. O leading case sobre a inconstitucionalidade dessa norma, ele data de 1995, se eu não me engano, e justamente um ou 2 anos antes da proposta de reforma de 1996. E naquela época, como eu já mencionei, a necessidade de revogar essa regra já era uma questão praticamente pacificada na doutrina. Foi nesse contexto que a Suprema Corte já tinha uma expectativa de que em alguns anos, 2, 3 anos, haveria uma intervenção legislativa. Então, a Suprema Corte se recusou a declarar a inconstitucionalidade dessa norma, já esperando que o problema seria resolvido no âmbito do Poder Legislativo. Entretanto, a reforma não veio e os casos eles continuaram a chegar na Suprema Corte, um atrás do outro, e até 2013 a Corte manteve o precedente, talvez ainda na esperança de que a matéria seria solucionada na via legislativa. Em 2013, depois de quase 2 décadas mantendo o precedente e ainda sem qualquer perspectiva de ação legislativa, a Corte finalmente resolveu intervir. Como eu já disse, essa decisão foi marcante não só por ser uma das raras declarações de inconstitucionalidade de leis, mas por ser a primeira que declarou uma norma do Código Civil inconstitucional. Entretanto, essa decisão por si só, ela não indica que teria ocorrido uma mudança de atitude da Corte. Uma nova atitude da Corte, uma nova atitude um pouco mais intervencionista, ela ficou clara em 12 de outubro de 2015, quando a Corte, em um período de menos de 2 anos, declarou, mais uma vez, parcialmente inconstitucional, o artigo 733, que exigia que as mulheres esperassem 6 meses para se casar de novo. Uma declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte do Japão já é bastante incomum, 2 em um intervalo de 2 anos, eu acho que precisa de explicação. E o meu entendimento sobre isso é que a Suprema Corte deu um recado claro ao soltar 2 decisões exatamente no mesmo dia, no dia 16 de outubro de 2015. Em uma, como eu já mencionei, a Corte declarou ser inconstitucional a parte do artigo 733, algo que já era pacificado na década de 1990, que já estava previsto para ser reformado no projeto de 1996. E na outra, a Corte declarou ser constitucional o artigo 750 do Código Civil, ou seja, a norma do Código Civil que obriga a unificação dos nomes de família após o casamento. Ao fazer isso, a Corte indicou que, apesar dessa nova atitude aparentemente um pouco mais intervencionista, a possibilidade de intervenção, ao menos no âmbito de controle de constitucionalidade, era limitada pelo nível de controvérsia do tema ou pelo nível de pacificação do tema.
Assim, eu acho pouco adequado entender essas reformas como resultado de um aumento de pressão do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. De fato, a reforma do direito acessório de 2018, ela tem uma certa correlação com a decisão de 2013. O aumento da cota de filhos não matrimoniais ou a revogação da discriminação contra filhos não matrimoniais provocou uma preocupação no âmbito político quanto à proteção do cônjuge sobrevivente. Eu precisaria dar um contexto maior, uma explicação mais detalhada sobre o direito acessório japonês, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a ideia é que, para que o cônjuge sobrevivente, geralmente a mulher dependente do marido, continue morando na casa própria e adquira os bens suficientes para se sustentar após a morte do marido, seria necessário ter que um acordo com os filhos, seria necessário que os filhos se disponham a abrir mão de ou tornar indisponível parte da herança, ao menos temporariamente. E, no caso, nesse contexto, os filhos não matrimoniais, filhos nascidos fora do casamento, que geralmente não são filhos do cônjuge sobrevivente, teoricamente, ao menos, eles estariam menos dispostos a colaborar para manutenção da residência ou para que o cônjuge sobrevivente adquira uma cota que viabilize o seu sustento após o falecimento do outro marido. Enfim, essa preocupação de uma natureza um tanto quanto conservadora levou o ministro da Justiça do Japão a provocar o Comitê Legislativo com um inquérito sobre a necessidade de reforma do direito acessório para a proteção do cônjuge sobrevivente. É importante frisar que a provocação, esse inquérito, ele foi pontual. O ministro da Justiça, ele não pediu ao comitê que fizesse uma reforma geral do direito acessório japonês. Mas o comitê, que desde o fracasso de 1996, que parou de operar por iniciativa própria, ele ampliou o escopo da reforma para uma revisão geral do direito acessório. Ele aproveitou a oportunidade para rever toda a parte, modernizar toda a parte do direito acessório, o livro 5 do Código Civil japonês. E essa atitude do Comitê Legislativo, ela pode ser notada em todas as outras reformas. O comitê fez o mesmo movimento. Por exemplo, o ministro da Justiça fazia um inquérito pontual sobre uma questão específica que precisava, o ministro perguntava se precisava mudar alguma coisa no Código Civil para resolver um problema específico, e o comitê expandia ao máximo possível o escopo da reforma. Um exemplo é a emenda, a reforma a redução da maioridade civil. Nessa reforma, o comitê aproveitou para emendar também o artigo sobre a idade matrimonial, que já era algo previsto na reforma de 1996, rever o artigo que exigia o consentimento parental para o casamento de menores, o artigo que previa a emancipação pelo casamento, dentre outros. Um exemplo clássico dessa incongruência do input político com o output do comitê foi a reforma de 2022. Nessa reforma, o ministro da Justiça ele inquiriu o comitê sobre a necessidade de reformar o Código Civil para resolver um problema de crianças que não estavam sendo registradas pelas mães devido à presunção de 300 dias, presunção de paternidade de 300 dias após o término do casamento. E, nesse caso, o comitê não só propôs uma reforma geral das normas sobre a filiação, reestruturou completamente as normas sobre filiação do Código Civil, como também acabou não dando uma solução ao menos definitiva, para o problema apontado pelo ministro, pelo inquérito ministerial. Em suma, essa série de reformas que tem ocorrido no direito de família e das sucessões, elas não devem ser entendidas nem como uma resposta legislativa a uma maior intervenção do Poder Judiciário, e nem como reformas de natureza inteiramente política. É um movimento bastante complexo, no qual o Comitê Legislativo
juristas, a Academia Jurídica do Japão aproveitou oportunidades políticas para realizar reformas já pretendidas desde a década de 90, mas dessa vez aprendendo com o erro do passado, atuando de uma maneira um tanto quanto mais cautelosa, de forma gradual, para evitar problemas no âmbito político. Por outro lado, uma decisão de 25 de outubro de 2023 pareceu colocar em xeque essa minha tese de que o Supremo Tribunal do Japão, a Suprema Corte do Japão, não teria tido uma mudança de atitude para uma atitude mais intervencionista. Mas o que aconteceu nessa decisão em 2023 foi que a Suprema Corte declarou inconstitucional a parte do artigo 3 da Lei de Disforia de Gênero, que exigia a esterilização para redesignação do gênero jurídico, um tema ainda não pacificado e claramente controverso, não só no Japão, mas como no resto do mundo. Entretanto, ao meu ver, essa decisão é mais um exemplo de que a Suprema Corte continua extremamente cautelosa no exercício do controle de constitucionalidade. A Lei de Disforia de Gênero, ela não condiciona diretamente a redesignação do gênero jurídico à cirurgia. O condicionamento é indireto, por meio de dois requerimentos distintos. O primeiro é o requerimento da esterilização, o que foi declarado inconstitucional, que pressupõe a remoção dos órgãos reprodutores internos. E o segundo é o requerimento da aparência do sexo oposto, que pressupõe a cirurgia para a construção do órgão sexual do gênero oposto. O caso em tela dessa decisão de 2023 era de uma mulher trans, sobre a qual já era claro e evidente que não havia passado por qualquer tipo de cirurgia e que, portanto, não satisfazia não só o primeiro requerimento, que foi declarado inconstitucional, como também o segundo requerimento, o da aparência do sexo oposto. E segundo a lógica utilizada pela Corte, era mais que óbvio que o requerimento que exige a aparência do sexo oposto também seria declarado inconstitucional caso chegasse a ser analisado. Entretanto, a maioria dos ministros adotou uma atitude formalista em termos processuais, mandando o caso de volta para o Tribunal de Segunda Instância para apuração de fatos e sem decidir sobre o mérito, sobre a constitucionalidade do segundo requerimento. E ao fazer isso, a não ser em casos muito específicos, não seria possível, apesar do que foi veiculado na mídia na época, não seria possível a redesignação do gênero sem cirurgia até que o legislativo interviesse ou que a Suprema Corte declarasse inconstitucional a inconstitucionalidade do outro requerimento. Ou seja, o que a Suprema Corte fez, nesse caso, foi postergar uma decisão final sobre a necessidade de intervenção jurídica para comprar tempo para o Poder Legislativo revisar a lei, sem colocar muitas amarras que, por meio de uma declaração de inconstitucionalidade de ambos os requerimentos. Entretanto, esse comedimento, mesmo essa atitude um tanto quanto comedida da Corte, ele acabou saindo pela culatra. Não só a dieta nacional, ao contrário do que sempre fez, que sempre ratificou as decisões de constitucionalidade, não ratificou essa decisão de inconstitucionalidade até hoje, como também logo após a decisão foi criada uma coalizão de parlamentares para a proteção dos direitos das mulheres, de atuação principalmente voltada para uma atuação anti-transexualidade. Hoje, até onde eu sei, ainda não há uma perspectiva de que essa decisão será ratificada e, ao contrário, parece que vai passar uma lei de proteção das mulheres em vista do avanço da flexibilização, da redesignação do gênero jurídico. E essa confusão, essa tensão entre os poderes ficou ainda maior quando, em meados do ano passado, o Tribunal de Segunda Instância, que recebeu o caso de volta, resolveu declarar inconstitucional o segundo requerimento. E, com isso, o Tribunal de Segunda Instância acabou com o caso sem deixar a Suprema Corte decidir sobre a constitucionalidade do segundo requerimento, que talvez a Suprema Corte tenha perdido, não sei se foi intencional, mas perdeu a oportunidade de decidir sobre essa matéria.
Enfim, esse conflito causado pela decisão de 2023 demonstra que o judiciário japonês não estava sendo excessivamente cauteloso ao demonstrar comedimento e exercer controle de constitucionalidade. Um passo errado mesmo, que dado com cautela, acabou gerando um conflito, talvez desnecessário, entre os poderes. Talvez desnecessário, porque, ao meu ver, o judiciário japonês tem uma tradição de intervenção infraconstitucional que permite a intervenção judicial em prol da realização de valores constitucionais ou da proteção de direitos dos vulneráveis, sem bater de frente com o poder legislativo. Exemplos dessa tradição não faltam, mas um clássico do direito de família é o reconhecimento do casamento de fato, em 1958. No Brasil, como vocês sabem, foi necessária uma verdadeira mudança do paradigma constitucional para que se permitisse o tratamento das uniões de fato, das uniões estáveis, como relações de família. No Japão, já em 1958, a Suprema Corte reconheceu a possibilidade da aplicação, por analogia do direito matrimonial, às uniões de fato. Hoje, exceto pelo direito sucessório do cônjuge, que ainda não é aceito, e pela guarda compartilhada, algo que vai mudar com a reforma do ano passado de 2024, o companheiro tem praticamente todos os direitos e deveres do cônjuge, incluindo benefícios de ordem pública. A segunda metade do século passado foi marcada por uma série de decisões, tanto o reconhecimento da união, de fato, também tinha esse viés de realização da igualdade material em contraste à igualdade formal, mas muitas decisões no âmbito do direito de família, muitas intervenções, elas foram marcadas por decisões que intervieram por reinterpretação do direito infraconstitucional, das provisões das normas do Código Civil, visando amenizar o impacto negativo dessa igualdade formal introduzida pela reforma de 1947. Um exemplo, eu não vou listar todos os exemplos, mas outro exemplo seria uma decisão também de 1958 que vedou o pedido de divórcio judicial pela parte culpada, geralmente o marido, pela ruptura do matrimônio. Outro exemplo um pouco mais recente, que trata de um tema mais controverso, é a decisão de 2013, que permitiu a extensão da presunção de paternidade a maridos trans após uma pessoa que se casou após a redesignação do gênero jurídico, o que não era contrário, não só era contrário à intenção do legislador, quando promulgou a lei da disforia de gênero de 2003, como também incongruente com a jurisprudência sobre a presunção de paternidade. Outro exemplo mais recente e talvez até mais relevante foi uma decisão de 26 de março do ano passado, 2024, e outra de 21 de junho do mesmo ano, que também, em ambos os exemplos, a Suprema Corte fez intervenções substantivas, materiais, sem usar de quaisquer argumentos do âmbito constitucional. Na primeira decisão, sem se basear em nenhum argumento de natureza constitucional, o requerente até fez alguns argumentos de inconstitucionalidade, mas os ministros da Suprema Corte ignoraram todos esses argumentos e não tocaram na Constituição. A Suprema Corte reconheceu a aplicabilidade de um artigo de lei especial que confere benefícios a cônjuges ou companheiros sobreviventes de vítimas de crime a uniões entre pessoas do mesmo sexo. A Corte chegou a ignorar, nessa lei, tinha os regulamentos, tinha uma distinção baseada no gênero jurídico, na letra da lei, mas a Suprema Corte ignorou completamente isso e não tocou na Constituição. Nessa decisão de natureza infraconstitucional, a Corte não demonstrou nenhuma preocupação em limitar o escopo da decisão, mesmo sendo evidente que essa decisão ela tem um potencial de repercutir por todo o sistema jurídico, pois esse tipo de norma de provisão ele se encontra em centenas de leis espalhadas pelo sistema jurídico japonês. Essas provisões que ampliam os direitos, os benefícios do cônjuge aos companheiros, elas escritas da mesma maneira
elas estão espalhadas por todo o sistema jurídico japonês. Então, essa decisão, ela poderia ter um impacto tão significativo quanto o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na segunda decisão, a Suprema Corte admitiu a possibilidade do reconhecimento da paternidade reconhecimento de paternidade de criança nascida após a redesignação do gênero jurídico do pai ou mãe, após a redesignação, o contrário, de mulher trans. De novo aqui, a Corte não reconheceu, não recorreu a nenhum argumento de natureza constitucional para tomar uma decisão que pode ter implicações fundamentais no conceito de parentalidade jurídica no direito japonês, um tema que costuma ser até mais polêmico do que o próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a mudança do nome pelo casamento. Enfim, eu acho que eu já me alonguei demais. Para concluir minha fala, eu acredito que o contraste entre as intervenções no nível constitucional e as intervenções no nível infraconstitucional, esse contraste ele demonstra que as intervenções infraconstitucionais parecem funcionar como uma forma de evitar conflitos institucionais que são pouco produtivos, e isso desimpede avanços significativos no direito por inércia legislativa ou disfunção legislativa ou conflitos entre os dois poderes, especialmente sobre temas que são geralmente mais controversos. E antes de terminar a minha fala, eu gostaria apenas de apontar que a minha fala por si só, ela não serve de crítica a uma atitude que eu costumo ouvir bastante, que o judiciário brasileiro costuma ser criticado pelo ativismo judicial, e o ponto da minha fala não é fazer ou substanciar uma crítica nesse sentido, apenas pontuar. Eu acho que para fazer uma crítica nesse nível seria necessário analisar todos os fatores institucionais, fatores sociais, fatores jurídicos que permitem o desenvolvimento dessa intervenção infraconstitucional no direito japonês. Por exemplo, acho que seria necessário levar em conta que a Constituição, ao menos na prática, a Constituição do Japão, ela é rígida e nunca foi alterada desde 1946. Então, isso significa que se a Suprema Corte do Japão declarar algum artigo, alguma norma do direito constitucional inconstitucional, o poder legislativo, ele seria praticamente impossível o poder legislativo ter uma resposta no sentido oposto do judiciário. É uma intervenção muito agressiva se comparada ao caso brasileiro. Outro ponto que deveria ser levado em consideração é a abertura hermenêutica do direito infraconstitucional ou do direito constitucional, que os artigos do Código Civil japonês, eles têm conceitos mais abertos, com muita pouca definição, e o que facilita a intervenção por interpretação ou reinterpretação das normas. Enfim, o que eu gostaria de pontuar, que o objetivo da minha fala é só apontar para uma possibilidade de um início de diálogo entre os dois direitos e não tirar uma conclusão sobre um ou outro direito. Muito obrigado pela atenção, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Caso tenham quaisquer dúvidas que não tenham sido respondidas durante a minha fala ou que não sejam respondidas durante o painel, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo no meu e-mail da universidade. Muito obrigado. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou primeiro passar a palavra para o Dr. Maurício Cato, senão eu vou tomar o lugar dele aqui. Mas antes de passar a palavra, o presidente Muta pediu para avisar que ele gostaria de juntar no fim do painel todos os descendentes nipo-brasileiros ou de origem nipônica, todos de origem nipônica, para uma foto, né? E também a gente pode fazer depois com os que não são de origem, né? Porque aqui, mas uma só dos descendentes ou de origem nipônica
Não vamos discriminar, né? Então, mas só para o pessoal, quando terminar aqui o painel, para vocês ficarem aqui para a gente fazer a foto. Também queria só comentar agora que o Dr. Sérgio Nugiri entrou, e agradecer também o convite, parabenizar os organizadores, o Bruno Takahashi, que falou comigo, está ali. E o Dr. Sérgio Nugiri, só fazer um comentário que nós não nos conhecíamos, mas eu já o conhecia pelo seu trabalho. Uma pesquisa que o senhor publicou, acho que em 2016 ou 2018, com uma orientanda, Gabriela Pericinoto, em que eles fizeram uma pesquisa muito interessante, fizeram uma análise de como, eu até anotei aqui, porque eu falei, eu quero falar, como os juízes decidem os casos de estupro, analisando sentenças sob a perspectiva de vieses e estereótipos de gênero. Aí eles pegaram várias decisões do TJ, acho que umas 100 decisões do TJ, e analisaram como os juízes... E eu falei, nossa, eu quero conhecer esse professor da USP, o Sérgio Nugiri, algum dia eu vou conhecê-lo, algum dia eu vou procurar aqui agora. Então, só para fazer e divulgar a pesquisa, tá na internet. Quem quiser, o artigo está publicado no repositório acadêmico da USP. Mas vou passar agora a palavra para o Maurício Cato, meu amigo, meu colega aqui, que me abraçou quando eu cheguei no tribunal. O Maurício Cato é desembargador federal do TRF3 desde 2014, integra a 5ª turma desta corte, especializada em matéria criminal, e antes de ser nomeado desembargador, atuava como juiz federal da 21ª Vara Federal Civil de São Paulo. Foi diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo e primeiro presidente da JUFESP. Está até lá a fotinho lá na sede da JUFESP, que eu já vi lá as caricaturas. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim, turma da PUC aqui, presente, Consuelo também estava por aí. E é isso, vou te passar a palavra. Obrigado, senhora presidente. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos na sua pessoa, cumprimentar e agradecer o eminente professor Daniel pela brilhante palestra que acaba de proferir. Gostaria de agradecer o convite da EMAG e dos coordenadores desse curso, o meu amigo Sérgio Nugiri e meu amigo Bruno Takahashi. E se a Dr. Nishioka achou que o convite a ele foi por amizade, imagine por mim, que não tenho metade do currículo que tem o professor Nishioka. Gostaria de fazer um breve agradecimento também, mas é que é um registro importante para nós todos, senhora presidente. O professor Kazuo Watanabe, que sempre foi para nós da colônia não sei nem classificar, mas foi quase tudo para nós da colônia o que o senhor representou como o primeiro integrante da magistratura no Brasil, primeiro presidente de tribunal, acho que Vossa Excelência, eu lembro que eu estava no 2º ano ou 3º da faculdade, Vossa Excelência presidiu o 2º Tribunal de Alçada, em seguida foi o primeiro presidente, primeiro desembargador da colônia, primeiro professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então é um prazer enorme participar de um evento que tem Vossa Excelência, e excelência aqui não é um tratamento puramente formal, mas é no sentido substancial da palavra, né? Excelência. Então, com a sua participação, esse evento ganha, sem sombra de dúvida, para nós, que hoje tivemos esse caminho facilitado, temos hoje aqui na casa. Essa primeira informação eu não tenho certeza, mas talvez o Toru Yamamoto tenha sido o primeiro juiz federal do Brasil. A professora Consuelo foi a primeira juíza de Tribunal Regional Federal do Brasil, né? Nós temos hoje a presidência na pessoa do professor Carlos Muta, tivemos até recentemente o professor Silvio Oyama presidindo o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, presidente do TJ do Paraná hoje é uma Nicei também, desembargadora Lídia, se eu não me engano, mas enfim, mais Gima, não é isso? Então, assim, foram portas abertas, janelas que talvez os primeiros de nós sequer sonhassem com a possibilidade. Então,
é uma saudação, mas, sobretudo, um agradecimento. Temos hoje na casa, como registrou a nossa presidente, 6 integrantes de 55, né, um número bastante expressivo. 2 mulheres, poderiam ser 3, né, para ter uma igualdade de gênero, mas eu acho que estamos caminhando para isso. Enfim, com relação ao tema propriamente, é difícil falar qualquer coisa depois da palestra do professor Daniel. Eu fiz algumas anotações aqui, só para tentar algum paralelo entre a legislação japonesa, eu estou tomando conhecimento por agora, e certamente as referências que eu farei, eu vou tropeçar muito, vou cometer talvez muitos deslizes, e aqui aproveitando a observação que fez o professor Kazuo no início dos trabalhos, com relação aos defeitos que a juventude sempre mostra, professor. Depois da minha manifestação, talvez essa minha aparência, para vocês que estão me ouvindo, seja modificada. Talvez eu tenha a aparência aqui de um pré-adolescente. Tamanhos serão os defeitos, certamente, das coisas que eu falarei aqui. Mas me parece que, pelo que eu entendi aqui da explanação, a codificação do direito civil no Japão, o Código Meiji no final do século XIX, tem um ponto de coincidência grande com a nossa codificação, né? Os estudos nossos se iniciaram também em meados para o final do século XIX, com Teixeira de Freitas, coisa e tal, e desaguaram no Código de 16 de Bevilacqua, também aqui com alguma inspiração, especialmente no direito francês, talvez inspiração francesa do Código de Napoleão, com algum tempero do catolicismo forte aqui no Brasil, né, especialmente pela colonização portuguesa. E também começamos, como é no Japão, é que o Japão persistiu nisso, mas no estabelecimento de uma legislação exclusivamente infraconstitucional do Código Civil. Nós tínhamos nessa época aqui uma Constituição que não tratava do direito de família, a primeira Constituição, me perdoe se eu estiver falando qualquer coisa errada, diante de uma professora de direito constitucional, mas a nossa primeira Constituição, que é a Constituição da República, não tratava... A de 24. A de 24 tratava de direito, a primeira republicana, 1991, mas a do Império não tratava do direito de família. A do Império talvez tratasse do direito da família real, possivelmente, né? Mas o fato é que nós acabamos, ao longo das sucessivas constituições, de alguma forma constitucionalizando muitos aspectos do direito de família, embora até a Constituição de 67, 69, ela ainda era muito restrita. O que aconteceu é que, em 88, a Constituição de 88 acabou trazendo uma série de regras do direito de família para o âmbito da Constituição. Acho que essa talvez seja a grande diferença de atuação da questão da constitucionalidade, né? E o nosso Supremo talvez tenha mesmo esse perfil hoje um pouco mais ativista, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí acho que talvez até uma tendência do constitucionalismo mais atual de tentar tornar as normas constitucionais todas com algum conteúdo substancial, né? Não deixar a Constituição como uma mera carta programática, mas dar efetividade a todos os seus dispositivos, né? Então, não sei se com exageros ou não, aí depende, claro, de análises que se possa fazer, mas eu notei aqui, por exemplo, que mencionou o professor Daniel de algumas soluções da Suprema Corte com relação às declarações de inconstitucionalidade ou da contenção, né, da intenção de declarar o menos possível a constitucionalidade, é porque aqui no Brasil, a par das disposições todas constitucionalizadas,
o Supremo acabou trazendo inúmeros princípios para constitucionalizar ainda mais alguns aspectos do direito de família, né? Poderia mencionar aqui a questão do casamento homoafetivo, a questão da multiparentalidade, da igualdade dos filhos biológicos por adoção ou socioafetivos, que acabou até trazendo, por intermédio de aplicação de princípios, como do princípio da identidade, o princípio da dignidade humana, da paternalidade afetiva, enfim, acabou trazendo inúmeros aspectos que não estavam explícitos, mas acabou trazendo como matéria constitucional de forma a permitir a atuação para declarar constitucional ou inconstitucional determinado dispositivo ou interpretar determinado dispositivo de uma forma um pouco diversa daquela que está escrita de forma mais explícita na Constituição Federal. Então, são aspectos diferentes. Também a questão aqui que mencionou o professor de aspectos culturais. A par de tudo isso, nós temos também, acho que talvez, diferenças grandes da cultura jurídica. A cultura nossa, ela é, por herança de Portugal, um direito eminentemente derivado do direito romano. Diferentemente, me pareceu que a Era Meiji, com a latinização do direito, talvez tenha levado para o Japão um sistema que não é da essência do povo japonês. E aí eu vou começar, talvez, a falar algumas bobagens que eu me referi. Mas o direito tradicional japonês, que parece que conviveu aqui, pelo que disse o professor Daniel, no Código Meiji, mas ele é muito forte, talvez até hoje nós sintamos ainda, ou o japonês sinta toda essa carga, né? Seja aqui com relação ao próprio nome de família, né, que é uma herança do povo originário japonês, né? Com relação à questão cultural, que mencionou também o professor Daniel, nós temos um aspecto da cultura japonesa fundada talvez aí no shintoísmo, no budismo, com uma pitada do confucionismo, que prega valores ou prega comportamentos, não só na área do direito, mas na vida como um todo, nas relações pessoais, na relação com o meio ambiente, na relação com as coisas, voltado assim, sempre tendo como pilares valor, honra, a busca sempre a harmonia. E isso leva necessariamente a uma autocontenção, né, que se dá não só na relação entre os jurisdicionados, e o Japão é um exemplo clássico de baixíssima litigiosidade, mas talvez aí também essa baixíssima litigiosidade se refira também à relação entre os poderes. O poder judicial japonês, pelo que mencionou o nosso palestrante, também procura sempre uma convivência harmônica na sua decisão para permitir que o parlamento também atue, que a sociedade, que as forças da sociedade outras também busquem, através de cada um da sua forma de manifestação, a sua expressão para se chegar a um consenso, a uma harmonia verdadeira, né? Então, sim, com essas brevíssimas considerações, mas talvez carregada de muita informação incorreta, eu gostaria de fazer só pontuar algumas questões que eu consegui, dentro da minha pouca capacidade, compreender da palestra proferida por Vossa Excelência, agradecer mais uma vez pelo conhecimento que transmitiu aqui para nós, e com isso devolver a palavra à presidência.
Queria cumprimentar o Dr. Maurício Cato pelas excelentes observações. Falou muito bem, um pouquinho do que eu tinha pensado também, assim, eu senti a mesma coisa com relação à diferença, né, dos direitos, do direito brasileiro, do direito japonês. Aqui a gente tem muita influência mesmo eurocêntrica, e a gente percebe que hoje a onda é falar sobre neoconstitucionalismo, né? E a gente fala muito neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo, que é o uso dos princípios e transferir um pouco de superpoderes para o Poder Judiciário para conseguir corrigir discrepâncias que estão na legislação. E o que a gente sentiu aqui da sua brilhante palestra foi que no Japão existe uma autocontenção entre os poderes mesmo, como bem disse o Dr. Maurício Cato. A gente percebe que talvez o que aqui se consideraria uma certa omissão, no Japão seria o correto, né? O Poder Judiciário evitar se aprofundar demais em matérias que seriam mais afetas ao legislativo, pelo que nós entendemos. Não sei, aqui no programa, no roteiro, eu não está eu comentar, né? Mas sim abrir para perguntas. Então, para deixar que mais pessoas possam participar, a gente teria uns 10 minutinhos para perguntas. Então, eu vou abrir aqui, porque senão eu vou tomar o tempo dos presentes que tiraram amanhã para ouvir o palestrante, talvez queiram contribuir também. Já tem um. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa palestra, foi realmente muito interessante. Eu sou advogado, meu nome é César, eu trabalho bastante na área de direito de família e sucessões. E, assim, para mim, achei incrível também essa questão já do Japão, né, ter reconhecido a união civil, né, de parceiros homoafetivos, né? E aí a minha dúvida é a seguinte: a gente tem grandes diferenças entre o Brasil no sistema de registro civil aqui no Brasil e no Japão. Então, aqui no Brasil, a gente tem os cartórios de registro civil, onde são registradas, tem o assento do registro individual, né, de cada pessoa. E ao contrário disso, no Japão, a gente tem o registro da família, né? E aí a minha dúvida, assim, em relação a essa união homoafetiva, apesar de haver esse reconhecimento da união estável, eu gostaria de saber, na prática, como é que fica isso, né? Se além dessa questão né, da possibilidade de adotar o sobrenome do parceiro, eu gostaria de saber, na prática, no Japão, como é que fica isso? Será que o parceiro ele consegue adotar o sobrenome do outro parceiro? E se ele consegue, por exemplo, constituir um registro à parte, constituir um conselho, que é a parte, né, da família, como uma instituição familiar homoafetiva? Então, a minha dúvida seria essa. Não, então eu perguntei aqui se ele preferia responder uma por uma ou se fazia as perguntas. Ele falou que vai responder uma por uma, então, professor, Eu acho melhor pode, responder uma por pode. uma. Então, muito obrigado pela pergunta. Se eu entendi a pergunta direito, acho que se trata da situação de registro de casais homoafetivos no Japão, como que funcionaria agora. Primeiro, eu acho que precisaria clarificar a situação de casais em união, de fato, em união estável no direito japonês, elas não são registradas. Então, não teria qualquer forma de registro. Na prática jurídica, o que geralmente costuma se fazer é o registro de residência de um minhyo, que chama. O registro de família é o COSEC. O COSEC é a alteração do COSEC, do registro de família, ele só muda pelo casamento quando tem alguma mudança no estado civil, né? E eu acho que tem uma discussão, se eu não me engano, tem uma discussão semelhante no direito civil brasileiro sobre se a união estável gera uma alteração do estado civil ou não, mas no caso do direito japonês, não tem nenhuma alteração do estado civil, e como não tem nenhuma alteração do estado civil, isso não tem nenhum reflexo no registro de família.
Na prática jurídica, o que se faz é escrever, anotar, não sei o termo correto, o companheiro em um outro documento, que é um documento de registro das municipalidades, é um registro de residente que você faz com a municipalidade, com o município, cidade, bairro ou onde você mora, que aí nesse caso o companheiro é registrado como companheiro. Tem uma palavra lá para ser registrado como companheiro, aí você comprova a existência, serve como comprovante de existência da união de fato. Mas como no Brasil isso é apenas um comprovante, não necessariamente significa que a união existe. E sobre as uniões homoafetivas tem um porém, ou algo que eu deveria acrescentar, é que desde 2015, em Shibuya, um dos distritos de Tóquio, Tóquio é uma cidade um pouco especial, que os distritos eles funcionam como municipalidades meio que independentes, como se fossem cidades à parte, então tem as assembleias da cidade, tem as leis de cada distrito, e o distrito de Shibuya passou uma lei local reconhecendo, como que eu traduzo isso, É, uma certificação de parcerias, é, de, de parceria. No caso, era limitada a parcerias homoafetivas. E, nesse caso, eles emitem um certificado, mas esses certificados eles não têm, na época, ao menos, não tinha nenhum valor jurídico, né? Era um valor simbólico. O valor jurídico é uma coisa típica do direito positivo japonês, que eles iniciam colocando um dever de se esforçar para fazer alguma coisa. Aí como que fala isso? Business, ah, os funcionários públicos, a administração do Distrito de Shibuya tinha o dever de se esforçar para não discriminar contra casais que tinham certificado de parceria homoafetiva de Shibuya. Então, assim, era uma coisa bem limitada para criar um precedente legislativo, mas hoje eu acho que tem um grande potencial isso se espalhou pelo Japão inteiro, por várias municipalidades, é, essas leis regionais que emitem um certificado, elas funcionam não como uma forma de registro familiar, mas como uma forma de comprovar a existência de uma relação. Na época não tinha nenhum efeito jurídico em si, mas desde 2019, se eu não me engano, foi o primeiro caso em uma corte inferior, tribunal, era uma vara do Tribunal Regional de Tóquio, que reconheceu efeitos civis na dissolução, aplicação, a parte da jurisprudência sobre uniões de fato heteroafetivas, estendeu essa jurisprudência a uniões homoafetivas e desde então tem tido um desenvolvimento em relação às uniões homoafetivas também. Então, se você junta essas leis locais com o desenvolvimento jurisprudencial, isso acaba funcionando como um registro para casais homoafetivos. Eu acho que é onde a gente está agora. Então, assim, respondendo a pergunta, não altera o registro de família, porque não tem alteração do Estado Civil, mas isso não é porque é uma união afetiva, é porque a união, de fato, em si, a união estável no direito japonês, ela não tem nenhum efeito no Estado Civil. Um único ponto adicional, desculpa, estou me alongando demais com uma pergunta, eu queria dar oportunidade para outras pessoas fazerem perguntas também, mas uma coisa importante é que no direito tem um caso em que uniões homoafetivas eles poderiam alterar o nome de família, adotar o mesmo nome de família, seria através da adoção simples, que foi algo utilizado inicialmente por casais homoafetivos no Japão como um substituto ao casamento. Então, a adoção simples no Japão, ela tem muito poucos requerimentos, você tendo uma diferença de idade, um dia de diferença, uma pessoa pode adotar a outra e criar uma relação de parentesco, você torna aquela relação uma relação não necessariamente de casal, mas você cria uma relação de parentesco jurídica, né? Não ideal,
mas que produziria alguns efeitos direitos materiais e alteraria o registro. O adotante assumiria o nome de família, quem que era quem? A pessoa que que é adotada vai assumir o nome de família da pessoa que adota. É isso. Mais alguém? Mais uma pergunta? Tem ali. Aqui. Bom, não seria exatamente uma pergunta, né? Apenas queria parabenizar o Daniel Machado. Desde a época que eu era professor visitante na Universidade de Tóquio, eu ouvia falar dele através do meu colega, o professor Omura, que foi o orientador dele, né? Da existência de um não descendente que estava estudando direito, né? E em 15 anos no Japão, né? Ele deu uma aula maravilhosa, né? Eu tenho algum conhecimento sobre direito civil japonês, mas não conseguiria entrar nesses detalhes, né, na sua especialidade. Então, eu só queria, na esteira da sua pergunta, dizer o seguinte: o artigo 24 da Constituição do Japão diz claramente o seguinte: o matrimônio é realizado entre homem e mulher. Então, para que o Código Civil, né, o COSEC, etc. e tal, né, possa reconhecer o casamento homoafetivo, a necessidade de mudar a Constituição. E o Daniel Machado já disse, todos sabem, desde a era Meiji, nas duas constituições que o Japão teve, se conseguiu mudar uma única vírgula. Essa é a diferença entre o nosso país e o Japão. Não é? Por quê? Porque as forças conservadoras, tradicionais, etc., são muito fortes no legislativo. E o Poder Judiciário, assim como o Daniel Machado disse diversas vezes, não gosta de interferir muito. Não é? Não existe a ditadura do judiciário, né, que costuma se dizer por aqui. Então, é isso. O Japão está avançando. Não é? Me lembro bem, quando cheguei no Japão, houve uma das primeiras decisões inconstitucionais, que é o artigo 200 do Código Penal do Japão. O que é? O parricídio era punido com pena de morte. Mas um caso extraordinário que aconteceu, né? Não vou me alongar muito, finalmente, então, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade e, imediatamente, então, o artigo 200 do Código Penal foi suprimido. O código, desculpe, aquele caso que ele citou, né, da diferença, né, de distribuição de inventário, né, entre filhos naturais e filhos legais, né, desculpe, legítimos, né? Esse assunto foi discutido amplamente quando eu estava fazendo curso no Japão, e os professores da época disseram o seguinte: olha, é constitucional a diferença entre o filho legítimo e não legítimo, porque precisamos preservar o instituto do matrimônio. Mas depois de, talvez, uns 30 anos, finalmente, então, a Corte Suprema decidiu, né, dizendo que havia igualdade. E, na época, eu argumentava assim, entusiasticamente. No Brasil não é assim. Né? Não dá para distinguir, né? Não dá para diferenciar o legítimo com o não legítimo, porque eles não têm culpa. Né? Não, mas o matrimônio é importante. Bem, mas, de qualquer forma, Daniel, você está de parabéns. Eu realmente tenho grande admiração por você, né? Claro, temos muitos descendentes de japoneses aqui, né, que não sabem nem 1/10 do japonês que você sabe, né? Eu sou professor, eu sou intérprete, eu sou tradutor, né? Mas realmente eu tenho uma grande admiração por essa capacidade. A minha esposa é professora de japonês, mas não chega aos seus conhecimentos, né? E a felicidade nossa, depois de 117 anos de imigração, é que, a partir do final do século XX, início do século XXI, muitos brasileiros não descendentes, né, passaram a se interessar
pela língua japonesa, e alguns deles já intérpretes, tradutores, né? Temos aí, recentemente, o Arthur Barreto, que fez mestrado na Universidade de Meiji. Ele é potiguar. Enviou um currículo para mim, já uns 6, 7 anos atrás, em japonês, pedindo emprego para mim. Eu imediatamente liguei para ele. Como é que um potiguar pode saber japonês? Eu estudei sozinho. Ele foi para o Japão com a bolsa da Cátedra Fujita Ninomiya, fez mestrado em japonês na Universidade de Meiji e, junto com o título de mestre, ele obteve N1, que não é qualquer Nisei, qualquer Sansei que obtém. Então, está de parabéns mais uma vez e fico muito feliz, né, depois de muitos anos de magistério e saber que realmente há um grande número, né, de pessoas que, descendentes e não descendentes, que se interessam pela cultura japonesa e muito mais pela cultura jurídica, né, que é um ramo que é um tanto quanto difícil para os leigos, né, mas que já temos aí juízes, desembargadores, e realmente, e no Japão, né, pessoas como Daniel Machado, que, sem ascendência japonesa, está lecionando como professor numa universidade tradicional do Japão. Muito obrigado. Bom, acho que religiosamente estamos encerrando no horário. Passamos 1 minuto só, 12:30. Vamos fazer um intervalo para o almoço, mas vamos fazer a foto primeiro aqui na sala ao lado, né? Porque não cabe todo mundo aqui para a foto, a gente vai fazer na sala ao lado. E retornamos às 2 horas após o almoço, cumprimentando o professor Daniel e o meu colega aqui, Maurício Cato. Até mais, gente. Obrigada.